Ainda não acredito, confesso. Hospital Universitário Antônio Pira. Parabéns. Em 2024, por muitos momentos eu pensei, poxa, acho que esse não vai ser meu ano. Mas, contrariando todas as minhas expectativas e superando as minhas dúvidas, eu consegui. E hoje eu posso com muita alegria falar que eu sou residente de cirurgia geral. Fui aprovada pelo ENARE, fui aprovada no concurso da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Mas não se engana que foi um caminho longo. Foram 6 anos de faculdade, passando pelo vestibular, pela pandemia, por momentos de dúvidas, assim, cruéis, pensando em desistir, passando por momentos delicados de saúde. E no final, eu realmente consegui. E hoje eu vou te contar toda essa minha trajetória, desde o vestibular até a aprovação na residência. E se você está passando por esse período, quer ser aprovado no vestibular, quer ser aprovado na residência, fica aqui que esse vídeo vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser uma dose de motivação para você. Bora lá? Tudo começou em 2019. Biazinha, de 17 anos, tinha sido aprovada no vestibular tão concorrido de medicina. Eu passei para a UERJ, passei para a Unirio, passei para a UF, tinha nota para outras universidades maravilhosas no Rio e fora dele, mas eu escolhi a UERJ. Pela reputação da faculdade, pelo hospital universitário super completo, eu tinha tomado minha decisão. E apesar de achar que o pior tinha passado no vestibular, levei um certo choque quando eu encontrei logo o ciclo básico. Além de morar longe da faculdade, perder horas e horas no transporte público, ter que lidar com os conteúdos que sobrecarregam o calouro na faculdade de medicina, foi realmente um choque. E mais que isso, foi difícil lidar com aquela sensação constante de que eu não sabia nada, que muita gente sabia mais que eu, aquela competitividade dos colegas que tinham acabado de sair do vestibular. Foi realmente uma fase que eu precisei lutar para me adaptar. Mas nem tudo foi tão difícil assim. Fiz amigos, curti as festas da universidade, me dediquei, tive boas notas, tive notas ruins também. Mas no momento em que eu já estava acostumando rumo ao segundo ano, uma coisa muito difícil aconteceu. Na China, COVID-19, we have a new name, it's the coronavirus. The World Health Organization. Em março de 2020, o mundo literalmente parou. O que eu, meus colegas e muita gente achou que seria só 15 dias, resultou em 6 meses sem aula. O mundo literalmente fechou as portas diante da pandemia do coronavírus. O medo de sair de casa era muito grande, tudo teve que se adaptar, inclusive as faculdades que tiveram que implementar o ensino à distância. A UERJ ficou 6 meses sem aula. A gente parou em março e só fomos ter as aulas no EAD, no ensino à distância, a partir de setembro. Só que eu já estava numa época da faculdade que estava começando a aprender a semiologia. E como a gente aprenderia a examinar um paciente pela tela do computador? Foi realmente muito difícil. Além de demorar para ter essa adaptação ao ensino à distância, num curso que é essencialmente integral e presencial, para tentar remediar essa dificuldade de aprender na prática a medicina, participamos de algumas atividades que ao mesmo tempo tinham um risco atrelado. Foram várias e várias coisas envolvidas nesse período que, ao mesmo tempo, era para ter sido bom, porque eu estava aprendendo, eu estava realmente colocando o pouco de prática que eu já sabia no mundo para ajudar outras pessoas, só que ao mesmo tempo tinha que balancear o risco de não contaminar minha família, meu namorado, principalmente minha avó, que já era idosa. Enfim, foram muitos pratos para tentar equilibrar nesse momento. E apenas em 2022 que efetivamente voltamos a ter as aulas práticas. E mesmo assim, num nível bem mais reduzido. Todas essas dificuldades nesse período tão essencial do aprendizado da medicina trouxeram à tona várias dúvidas. Será que eu vou ter uma formação realmente completa? Será que até o final da faculdade eu vou conseguir ter as habilidades que um bom médico deveria ter? E isso ficou na minha cabeça e de toda a minha turma. Em meados de 2022, com todo mundo efetivamente vacinado, voltamos com tudo, inclusive com a pressa. A gente precisava recuperar, nesse ano, todas as lacunas que tinham sido deixadas pela pandemia em 2020, 2021 e na primeira metade de 2022. Então, imagina o cargo que os professores tinham de tentar nos ajudar a recuperar isso e nós de correr atrás para conseguir ter uma formação de qualidade. E por que essa pressa? Porque em 2023 já começaria o internato, que é a última fase da faculdade de medicina, onde a gente já efetivamente trabalha como pequenos médicos, somos estagiários ali de medicina, participando dos serviços, e já é um período que esperam que a gente chegue sabendo. Alguns professores ajudaram, outros nem tanto, e muita gente tentou correr por fora com estágios extracurriculares, inclusive eu.
Foi nessa que comecei um estágio na sala vermelha da emergência de um hospital próximo à minha casa, e foi realmente algo que mudou a forma como eu atendia, como eu pensava clinicamente, e hoje eu posso dizer que vejo realmente uma diferença bem bacana na minha formação. E aí, em 2023, começou o internato. Mas com ele veio uma dúvida muito cruel. Qual especialização eu ia fazer? Com o mercado cada vez mais saturado e a desproporcionalidade entre as vagas de faculdade de medicina e as vagas para residência médica, você se especializar, fazer uma residência médica hoje é praticamente uma obrigação para quem quer ter uma formação de qualidade e quer se diferenciar frente a outros profissionais, tanto no presente como no futuro. Eu sempre gostei muito da gastroenterologia. Só que conforme as semanas, os rodízios do internato foram passando, eu passei a perceber que, para além da clínica médica, eu gostava muito mais dos procedimentos da especialidade. Fazer paracentese, participar de endoscopias, colonoscopias e os mais diversos procedimentos que a gastro tem, me abriram os olhos que talvez eu gostasse mais dessa parte intervencionista, um pouco mais invasiva. Foi então que, rodando em cirurgia, acompanhando cirurgiões por fora, eu percebi que o que parecia me chamar um pouco mais era cirurgia geral. Apesar de eu ter contado isso em poucas palavras aqui para vocês, não se engane, porque foi uma decisão muito difícil. Inclusive, nas minhas fotos de formatura, eu tirei foto com as duas plaquinhas de gastro e da cirurgia geral, porque eu ainda não tinha batido o martelo. Então, tendo essa ciência de que me especializar seria uma decisão correta a se tomar, eu comecei a tomar providências frente a isso. Em 2023, eu assinei o banco de questões do Estratégia Med. Inclusive, já cansei de falar para vocês aqui nos vídeos do Maratona Residência. E comecei a estudar conforme os rodízios da faculdade. Um dos meus primeiros rodízios foi pediatria. Então, conforme eu ia para enfermaria, para o ambulatório de pediatria, via os casos lá, eu estudava por materiais da faculdade que os professores disponibilizavam, por bases como o UpToDate, e fazia questões pelo Estratégia. Então, nos 3 meses de pediatria, fiz uma grande quantidade de questões de pediatria. Depois, nos meses de clínica médica, eu mudei um pouquinho, ainda sem muita organização. Era mais para efetivar meu aprendizado ali durante o internato e conseguir me engajar mais com os rodízios. Posteriormente, eu assinei então um curso extensivo para ter acesso a mais materiais do Estratégia Med para além do banco de questões. Então, eu conseguia acessar as aulas, conseguia acessar as apostilas, os resumos, mapas mentais e por aí vai. E eu posso falar hoje que foi essencial para minha aprovação, porque sem eles eu não teria conseguido. Eu comecei seguindo, então, o cronograma deles, depois que eu superei essa fase aí de estudar conforme o rodízio do internato. Comecei a me dedicar, assistir as aulas, só que aí eu fui percebendo que eu rendia mais se eu fosse programando minhas listas de questões e minhas sessões de estudos conforme meus percentuais de acerto em questões anteriores que eu fazia. Para isso, eu criei a minha planilha própria. Inclusive, se você quiser ter acesso a ela, é só falar aqui na descrição. Eu comecei a me organizar com isso, tornando as revisões mais frequentes, fazendo mais e mais simulados e usando sempre o banco de questões e as aulas do Estratégia Med como apoio ali principal. Então, se você está se preparando aí para residência, tanto o link para minha planilha como o link para o Estratégia Med com o nosso cupom BIMedicina10 estarão aqui na descrição. E se eu fosse você, eu daria pelo menos uma olhada para não deixar passar essa oportunidade aí que foi diferencial para minha aprovação em cirurgia geral. E voltando ao assunto de início, conciliar então essas questões, essa teoria com os rodízios de internato foi muito proveitoso, porque eu conseguia me engajar mais nos estágios, participar mais das discussões com os staffs, com os residentes. Só que aí o tempo foi passando e eu precisei me adaptar a uma rotina um pouco mais intensa para me dedicar a estudar para as provas. Só que logo no início do internato, em 2023, eu estava morando no Rio, próximo à faculdade, conseguia ter mais tempo, mais liberdade para estudar. A proprietária do apartamento decidiu vender, eu fiquei sem ter lugar e tive que voltar para minha casinha, o que significava que eu voltaria a gastar cerca de 4 ou 5 horas por dia no transporte público, me deslocando para a faculdade. Mas até aí eu estava conformada, porque a vida tem dessas, altos e baixos, e a gente precisa se adaptar. No final de 2023 veio a pior notícia que a gente realmente não esperava. Meu pai foi diagnosticado com uma massa no rim direito e outra no estômago, que a princípio a gente não sabia se era a mesma coisa, se eram coisas diferentes, e a família inteira ficou bastante tensa. Foram meses nisso, foram meses realizando exames, foram meses de preocupação, meses na programação cirúrgica, porque até plano aprovar, tem essas burocracias todas assim. Foram procedimentos que deram certo, só que não à custa de nada. Meu pai apresentou várias complicações.
A gente ficou desde março até o final de abril, indo e voltando no hospital. Ele ficou internado por quase um mês. Foram dias difíceis em que a gente não sabia se ele ia melhorar, em que a gente não sabia se ia passar por isso. Foi muito estresse, muita oração envolvida também, mas acabou que em maio a gente recebeu a notícia de que tudo estava certo, de que a massa tinha sido ressecada e agora ele precisa ficar só fazendo acompanhamento. Mas hoje ele está saudável, recuperado, e depois disso, em 2024, eu continuei na minha maratona para as provas de residência médica. Devido a esse contratempo, eu senti que eu tava ficando para trás, sabe? Porque todo mundo já tava naquele pique de fazer muito simulado, muitas questões, a galera da minha faculdade também estava bem dedicada às provas de residência, então eu pensei, poxa, eu preciso me agarrar no que eu sei que dá certo. Métodos de estudos ativos, manter a constância, mesmo cansada, eu preciso estudar e tentar ao máximo colocar isso como prioridade na minha vida. Pelo menos um bloquinho de questões, meus flashcards eu fazia religiosamente. E dias que eu sabia que à noite eu não conseguiria estudar, então eu acordava 4 horas da manhã para conseguir pelo menos uma horinha líquida ali de estudo, ou até menos que isso. Mas eu fiz minha parte. Consegui jogar minhas férias para o final para tentar pelo menos recuperar um pouco do tempo que foi perdido nessas questões de saúde, nesses contratempos. E acabou que tudo isso se uniu e foi muito favorável para mim. Eu sempre abro meu coração falando dos melhores métodos, porque eu sei que eles funcionam. Eles funcionaram para mim na época do vestibular, eles funcionaram de novo nas provas de residência. Mas apesar de ter dado certo, eu fiquei com muita dúvida. Muitas dúvidas, principalmente nesse período final. Foi então que eu fui adaptando minha correção, fui adaptando minha realização de provas, fui identificando meus pontos fracos. E você fazendo uma análise crítica dos seus estudos é o que realmente te deixa à frente de outras pessoas. Na nossa colação de grau, meus amigos usaram a palavra constância para colocar no meu textinho. E eu acho que não existe um pensamento que mais me caracteriza que isso. A constância, ela vence. A constância vence talento, a constância vence inteligência e a constância vence intensidade em alguns casos. Então, se você é o tipo de pessoa que está ali todo dia plantando o seu, em algum momento você vai ser recompensado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode demorar alguns anos, mas você vai ver esse resultado. Acredita em mim. Eu fiz várias provas. Algumas eu fui bem, outras eu não fui tão bem assim. Gostaria muito de ter passado para a UERJ, afinal era minha casa, mas não obtive o resultado que eu sempre quis. Vou gravar um vídeo para cá falando todas as minhas notas. Mas quando saiu a nota do Enare, eu realmente quase caí da cadeira. De 100 questões de uma prova que mudou de banca esse ano, em 2024, eu consegui acertar 78. Eu superei minha expectativa, superei meus simulados anteriores, e meu currículo de 100 pontos eu consegui alcançar 85 pontos. Eu fiquei entre os 50 primeiros lugares de cirurgia geral no Brasil, entre quase 4.300 candidatos. Foi uma conquista, assim, que eu não imaginava, de verdade. E hoje eu posso falar com muito orgulho que depois do Sisu do Enare, eu sou R1 de cirurgia geral da UF. Esse final de semana agora, eu também recebi a notícia de que eu fui aprovada na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. No vídeo que eu coloquei na introdução para vocês da minha apresentação, eu chorei, e eu tô chorando agora. Porque foi uma conquista que eu não esperava dessa vez, por todos os obstáculos que eu venci em 2024. E também foi um show de alívio, de ter vencido mais uma etapa, não precisar passar por esse ano de concurso novamente. Mas é muito bom poder falar que tive essa nova conquista. Bonito, de mensagem final, eu quero falar que a constância e a estratégia vencem a intensidade, vencem o talento e vencem o desespero. Como eu falei pra vocês, o momento certo para as nossas coisas, de quem planta todos os dias, tá para chegar. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essas novas conquistas com vocês. E sou muito grata por todo o apoio, todo o carinho que eu recebo aqui em cada vídeo que eu posto. Então, se você caiu de paraquedas por aqui, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E fica preparado que agora teremos alguns medvlogs de cirurgia, quem sabe. Muito obrigada por tudo. Tchau!